Hoje com o atleta de Enduro Equestre, o José Caio Vaz Guimarães. Vou falar um pouquinho do retorno do campeonato de Enduro no Brasil após 18 anos. José conquistou medalha de ouro no dia 18 desse mês e eu tenho certeza que é fã de um pãozinho com manteiga, porque eu falei, aquela baguetezinha ali com uma manteiguinha e um cafezinho, é tudo de bom, hein, José? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando um pouco de cavalo e muito obrigado pela oportunidade. Vamos começar falando um pouquinho aí da sua carreira antes da volta do Enduro, do Brasileiro de Enduro. Como é que você começou com cavalo e você já começou com a equitação? Você começou já no Enduro ou não? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu moro desde pequeno no Aras, aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Então, desde de muito pequeno, eu tenho contato com os cavalos, sempre montei, comecei montando na sela com meu pai. Mas sempre aí focado no enduro, desde pequeno, venho participando de campeonatos há muito tempo. Dessa vez a gente teve o Campeonato Pan-Americano aqui no Brasil, que, que a cada ano, a cada 2 anos acontece em um país das Américas, e após 18 anos voltou a acontecer no Brasil, e então foi um evento muito marcante para toda a comunidade equestre. Bom, e você faturou aí a medalha de ouro. Parabéns. É, realmente foi uma emoção que eu acho que eu nunca vou esquecer. A gente conseguiu aí a medalha de ouro no individual. Antes, um brasileiro apenas tinha conseguido, em 2018 também, em 2007 aqui no Brasil. Então, depois de 18 anos, aí a gente trouxe mais uma medalha de ouro para o Brasil, que com toda certeza vai ficar marcado aí. Quantos anos? Fiz 25 ontem, então Ah. o presente veio na sexta-feira, mas o aniversário foi ontem. Mas você ganhou um presente antecipado, rapaz. E a sua, O assim, presente foi antecipado. seus planos de carreira, continuar no Enduro ou mudar de categoria? Não, quero continuar no Enduro. Agora que passou o Pan-Americano, a gente começa a trabalhar em outros projetos. Ano que vem tem um Mundial na Arábia Saudita. Então, acho que o plano agora e toda a dedicação se vira para esse novo projeto aí de defender o Brasil mais uma vez, dessa vez em Campeonato Mundial. Bom, se eu estiver errado, você me corrige, mas você deve fazer a prova com um cavalo árabe, né? Que é o cavalo mais antigo do mundo e é o cavalo mais resistente, o mais propício, o mais próprio para o enduro, porque ele aguenta bem longas jornadas. De quanto foi a jornada que você fez? Escreve para a gente um pouquinho como é que foi a prova. Exatamente. A gente usa cavalo árabe em praticamente 100% dos casos. São os cavalos que têm mais resistência, são os que têm o corpo mais apto para essas provas de longa distância. O campeonato dessa vez foi de 120 quilômetros, dividido em 4 etapas, que a gente chama de anel. Então, as duas primeiras etapas eram de 36,5 km, 37 mais ou Uau! menos. A terceira etapa eram 27 quilômetros e a última, que geralmente é a volta de menor distância, porque é feita mais rápido, é onde as disputas que você cruza a linha de chegada em primeiro lugar, ou segundo, terceiro. O último anel é de 20 quilômetros, que é o anel mais curto. Mas a gente tem prova aí, por exemplo, o Campeonato Mundial, que são 160 quilômetros, que é a distância mais alta do Enduro. E como é que isso é feito? É feito numa pista própria, numa pista escolhida, num roteiro selecionado? Como é que é isso? Então, geralmente as provas são feitas em grandes fazendas, em cidades rurais, porque são muitos quilômetros, né? Então a gente precisa aí de um espaço muito amplo para a gente poder rodar todos esses quilômetros num espaço que seja confortável para o cavalo. Ou seja, a gente pode de asfalto, de carro. Então, geralmente esses eventos são feitos
em fazendas. A trilha é marcada, é Uhum. determinada antes. Então você corre dentro das trilhas dessa fazenda, sempre seguindo uma demarcação de cada anel, que é dividido por cor, né? Então, o primeiro anel vai ser o vermelho, o segundo o amarelo, o terceiro o azul, o branco e assim sucessivamente. Então são trilhas pré-determinadas, sempre já com a distância marcada, e então geralmente a gente faz nesses lugares. Dessa vez foi feito em Campinas, no Aras Bar, que tem uma qualidade excelente de trilha, de piso, e pôde proporcionar esse evento excelente para todos. E como é que você faz? Você faz que nem piloto de Fórmula 1, faz o reconhecimento do circuito antes ou é caixinha de surpresa? Vai nas bandeiras. Não, tem o reconhecimento de trilha antes, que todos os cavaleiros podem fazer para Tá. ter a mesma, todos nenhum ter vantagem sobre o outro. Mas nós aqui do Brasil, nesse caso, a gente já estava acostumado com esse percurso, com essa Uhum. trilha, porque a gente já tinha corrido antes. Tá. Mas é sempre bom dar uma checada na trilha antes, porque às vezes muda uma passagem aqui, uma passagem ali. Então a gente sempre olha os mapas que são desenhados antes e também passa sobre a trilha para a gente poder mitigar qualquer risco e qualquer coisa que faça a gente perder o desenvolvimento no dia da prova. Ô José, e quando você faz o reconhecimento da trilha, você faz devagarzinho, olhando, procurando, na batidinha, ou já faz a galope, para ver qual é a média que pode fazer ali? Não, o reconhecimento de trilha a gente não faz a cavalo. Tá. Ah, Você tá. pode fazer com carro de apoio e você faz esse reconhecimento. O cavalo, geralmente, nos dias antes da prova, ele já está num período aí mais de descanso, só Tá. mantendo o ritmo de treino. E nos dias anteriores a gente monta uma horinha em um percurso que é determinado para treino. Então, o reconhecimento que você faz é geralmente acompanhado do juiz da prova. Tá. Então, você faz de carro ou de moto, mas não a cavalo. Tá. Você falou que foram quatro anéis, né? 4 etapas. Era o Uhum. quê? Uma etapa por dia e para ser medalha de ouro. Você foi primeiro lugar em todas as etapas ou fez uma média de tempo? Como é que é a pontuação para que você ganhe medalha de ouro, como você ganhou? Então, o Enduro é realizado em um dia só. Um Então, dia só. todos os anéis que você faz em um dia. A gente larga às 6 da manhã. E então eu larguei, fiz o primeiro anel, voltei para a base. O cavalo tem que passar no vet check, na inspeção veterinária, ver se todos os parâmetros estão ok. E aí a gente largou para o segundo anel. Fizemos o segundo anel, voltamos de novo para a base, passou no vet check, largamos para a terceira, voltamos, passamos no vet check e aí a gente larga para a última etapa. A última etapa ganha quem cruza a linha de chegada primeiro, mas o cavalo tem que passar no vet check, porque se ele tem alguma irregularidade de trote ou de metabólico, você Tá. está eliminado. Então, além de cruzar a linha de chegada, você precisa passar na última inspeção veterinária para saber que os parâmetros do seu cavalo estão ok e que você realmente é digno de levar esse título. E o cavalo descansa quanto tempo entre um anel e outro numa etapa como essa aí, que foram 4 anéis, ele teve 3 intervalos. Uhum. Né? E no, Ele tem um intervalo de 40 minutos. 40 minutos? Que resistência 40 minutos. fantástica, hein? E o anel você faz em quanto É, tempo, mais ou menos? Um anel de 35 quilômetros. a gente faz em volta de 1h50, mais ou menos. Caramba, corre 1h50, peraí, corre 1h50, dá 40 de descanso pro cavalo. Aí ele vai, se o outro anel tiver 35 também, vai correr mais 1h50. Outro. Oxe, cavalinho árabe É é terrível. puxado. É terrível. E ele não olha pra você assim e fala, pô, nada, né? Você falou que tem provas aí de 160, 170 quilômetros, 180 até. Até 160 é a distância máxima, mas os cavalos gostam, assim, as Claro que. provas iniciais que a gente faz de uma maneira bem tranquila para o cavalo pegar gosto pelo esporte. Que legal. Então a gente sente já que a hora que ele entra em competição, a cabecinha muda e então É. eles
eles gostam e querem correr. A cabecinha muda, velho. Ele, ó, aqui, ó. Ele põe pra cá e vai. Ó. É isso. E você só É, aqui no controle da rédea. Escuta, você tem um cavalo seu para a prova ou você tem vários cavalos que você seleciona dependendo da prova? a gente tem vários cavalos, porque realmente as provas são muito duras, né? São muito longas. Então, um cavalo nesse alto nível corre uma ou duas provas no ano apenas e o resto do ano ele descansa. Esse cavalo, por exemplo, que eu fiz no Pan-Americano, que é o meu principal cavalo, ele corre uma prova por ano. Então, ele corre esse Pan-Americano, ele vai correr só ano que vem. Então, a gente tem mais cavalos porque a gente vai dividindo eles de acordo com o calendário de provas no ano. E aí a gente faz essa seleção de acordo com o tipo de trilha, qual cavalo se adapta melhor. Então, exige aí um estudo e um planejamento muito grande. E como é que chama esse danado aí que é o seu preferido para fazer o Pan-Americano? Como é que é o nome dele? Chama Estúdio Brasil Itajara. Estúdio Brasil É Itajana. É isso? Itajara. Tá, Estúdio Brasil Itajana. Quantos anos ele tem esse cavalo? É, ele tem 12 anos, faz 12 agora em outubro. É um xodó aqui de casa, não só meu, mas de todos. Ô, 12 anos fazendo uma prova do Pan-Americano e levando você para a medalha de ouro, o árabe é um cavalo longevo. Qual é a durabilidade dele em provas? Um cavalo resistente. É, eu particularmente acho que entre 12 e 14 anos aí é quando o cavalo está no auge Ah, da sua carreira esportiva, né? Mas, claro, os cavalos, como eles são muito, muito bem cuidados, eles têm diversos tratamentos e acompanhamentos, eles chegam a fazer prova até 18 anos, mais ou menos, e depois eles curtem a aposentadoria e vivem a vida boa aqui no Aras. merecida, né? Bem Merecida. merecida. Todo mundo merece um pouco de descanso depois, né? Sombra e água fresca. Com certeza, mesmo porque você disse que eles adoram a prova. Na hora da prova, ele muda a posição da cabeça e ele quer correr. Muito E legal. vai embora. E vai embora. Muito legal. Muito legal. Só para a gente terminar, com quantos competidores você participou? Eram conjuntos? Como é que foi a seleção? E como é que está o Brasil hoje na competição de enduro, no ranking mundial, enfim, no cenário mundial? Bom, a criação brasileira de cavalos específicos para enduro é muito boa. Teve muito investimento em genética ao longo do tempo. Tá. Então, vem se destacando bastante aí no cenário mundial. Hoje, o Brasil conta com diversos cavaleiros competindo em alto nível, que moram no exterior também. Então, o Brasil realmente se destaca de uma maneira muito positiva. E esse Pan-Americano, tinha cortado um pouco a pergunta, desculpe. Acho que você perguntou quantos concorrentes que É. tivemos, né? Isso. Bom, a gente teve mais ou menos 42 competindo entre a categoria de adultos e jovens, né? Porque são 5 por país. E alguns países não vêm com a equipe completa. Tá. Então, os cavalos vieram dos Estados Unidos, vieram do Equador, vieram do Uruguai, Chile, México. Então, todos esses cavalos vieram para o Brasil e aí foi realizado o Campeonato Pan-Americano. Muito legal. Parabéns aí pela sua medalha de ouro, pela sua carreira, para o seu cavalo aí, que você deve ter um show. Bom, você já falou que ele é o xodó da família, né? Na sua casa ele é o xodó de todo mundo. É mais bem tratado que eu, para falar bem a verdade. Mas ele merece, viu? Ele merece porque Merece, merece e ele merece. reconhece. Muito mais que eu. E ele reconhece isso. Bom, parabéns. E a gente volta a conversar aí mais para frente sobre outras provas de enduro, já que o Brasil vai tão bem aí no enduro que tem o árabe como a raça prioritária para o enduro, que é o cavalo mais resistente para essas provas longas, né? E é o cavalo mais antigo do mundo, aquele cavalinho que já levava os egípcios lá para a guerra contra os diversos povos no deserto do Saara. Esse é o árabe. Daí a resistência que ele tem. Isso mesmo. Obrigado, foi um
Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer aí falar um pouco do cavalo e do enduro. Ok, José Caio Vaz Guimarães, campeão pan-americano de enduro na prova que voltou ao Brasil depois de 18 anos, já que ela circula aí entre os países. É uma prova anual, mas ela vai rodando os países. Parabéns pela conquista. Muito bom conhecer você. Foi boa a nossa conversa. Gostei. Abraço. Prazer todo meu. Obrigado.